Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. Eu sou a Kissela e seja muito bem-vindo ao canal Uma Família em Cristo. Irmãos amados, hoje eu quero compartilhar com vocês um testemunho do nosso irmão americano, que aparece aí na tela para vocês. Ele teve alguns sonhos sobre o arrebatamento, mas esse foi o único que ele sentiu a confirmação do Senhor para compartilhar. É realmente um sonho muito vívido, cheio de detalhes e uma experiência que realmente vai mexer com você. Deus tem mostrado sinais e nos alertado todos os dias, e esse sonho é mais uma confirmação disso. Eu te convido a assistir até o final e refletir sobre a palavra que esse irmão vai compartilhar conosco. Se você deseja que oremos por você e sua família, deixe o seu nome nos comentários. E eu oro para que o Espírito Santo de Deus fale com você através desse vídeo. Amém? Oi, como vocês estão hoje? Eu vim aqui porque eu tive um sonho com o arrebatamento. Já tive sonhos com o arrebatamento no passado. Esse que eu tive agora foi provavelmente o meu quinto. Alguns do que eu tive antes pareciam não fazer muito sentido. Acho que eram mais fruto do meu subconsciente de fato do que uma revelação de Deus. Mas teve um que me marcou. No meu primeiro sonho, eu vi prédios desmoronando no céu, como se estivesse caindo, parecendo aquelas imagens do 11 de setembro. Haviam pessoas correndo, e então eu olhei para o lado e vi um homem com barba vindo direto em minha direção. Ao lado dele, duas pessoas estavam ajoelhadas naquele momento, e eu senti como se estivesse debaixo da água, como se estivesse perdendo o fôlego. E de repente, tudo ficou branco e o sonho acabou. Parece que era Jesus vindo até mim. Acredito que esse sonho tenha sido de Deus, especialmente por causa do homem na nuvem e das pessoas ajoelhadas ao lado dele. Depois eu tive outro sonho. Nele, eu estava no meu antigo trabalho e de repente, tudo começou a desaparecer e eu pensei: meu Deus, o que está acontecendo? Então eu senti que estava sendo levado e o sonho terminou. Foi um daqueles sonhos estranhos que pareciam mais algo do subconsciente do que uma revelação. E aí houve outro sonho. Como eu ia dizendo, houve mais dois sonhos. Um deles envolvia luas, duas luas. Eu tenho notado que muitas pessoas estão relatando sonho com duas luas ultimamente. No momento em que eu tive esse sonho, eu não fazia ideia do que significava, mas agora eu vejo que outras pessoas também têm sonhado com isso. No sonho, eu estava na casa da minha avó, em um lugar onde morei há quase 30 anos. Olhei pela janela da sala e vi uma lua de um lado e uma lua do outro. Diferente do que alguns dizem, no meu sonho, ambas as luas pareciam reais. Não havia uma falsa. E por algum motivo, quando vi aquelas duas luas, soube que o arrebatamento estava acontecendo. Então vi um pequeno tornado descendo pela rua, recolhendo pessoas. Corri para fora de casa e fui ao encontro daquele tornado, esperando ser levado por ele. Quando encontrei o tornado, tudo desapareceu e o sonho acabou. Depois, tive mais um sonho. Lembro que o céu estava estranho, como se estivesse se movendo de um jeito incomum. Meu pai olhou pela janela e disse: "Olha aquilo, o que está acontecendo no céu?" Meu pai havia falecido em 2018. Tive esse sonho cerca de um ano atrás, então ver ele ali foi algo marcante para mim. No sonho ele estava vivo, olhando para o céu e então disse: "Acho que aquele arrebatamento que você sempre falou, acho que é isso aí que está acontecendo agora." Meu pai faleceu antes de eu começar a me aprofundar sobre o arrebatamento, antes disso tomar conta do meu espírito. Então, ouvir ele dizer sobre isso no sonho foi algo muito forte. De repente, ouvi uma voz poderosa gritar: "Venha para Jesus agora." E eu respondi: "Sim, pai, com certeza isso é real." Correndo para fora e em seguida vi chuvas. Corremos para fora e em seguida vi chuvas de meteoros caindo por todas as partes. Corri para acordar minha mãe, mas ela não queria despertar. Desculpe, parecia estar em um sono muito profundo. Era como se ela não quisesse ouvir o que estava acontecendo.
E depois de insistirmos bastante, ela finalmente acordou. Nos reunimos com a minha irmã e todos concordamos: precisamos encontrar com Jesus agora. Saímos correndo, nos juntamos a outras pessoas tentando entender o que estava acontecendo. Mas havia algo estranho. Parecia que tudo estava atrasado, como se estivesse esperando algo. Eu lembro de olhar para um relógio e ver exatamente 1h11 da manhã. Ficamos correndo a noite toda tentando encontrar o caminho. Quando o dia amanheceu, finalmente encontramos um grupo de pessoas reunidas no quintal. E então o sonho acabou. O arrebatamento nunca aconteceu naquele sonho. Ou melhor, estava prestes a acontecer, mas nunca fui arrebatado. Agora, o que todos esses sonhos têm em comum? Em um deles, eu fui, de fato, arrebatado. Sempre chegava até o momento e o sonho terminava. Mas o último sonho que tive foi diferente. Esse foi especial, porque desta vez eu fui arrebatado. E, mais do que isso, pude experimentar o que vem depois do arrebatamento. Por isso, eu não tenho dúvidas de que esse sonho veio de Deus. Foi uma experiência tão intensa que, ao acordar, eu fiquei triste por estar de volta. Então, aqui está o que aconteceu. No sonho, eu estava do lado de fora, cercado por pessoas. Não sei exatamente o que estava fazendo ali, mas lembro que o ambiente era meio vago. De repente, olhei para o céu e vi as nuvens e elas estavam se movendo de um jeito estranho, quase como se estivesse tentando falar. Elas não estavam apenas flutuando, pareciam estar dançando, oscilando suavemente no céu. Então, alguém ao meu lado disse: "Olhe para cima, vamos esperar." E naquele momento, eu soube que era isso, o arrebatamento estava para acontecer. Continuei olhando para o céu e as nuvens começaram a se mover ainda mais rápido. Olhei para um amigo meu, agarrei o seu braço e disse: "É agora. Isso é realmente o que vai acontecer." Ele olhou para mim assustado e respondeu: "Meu Deus, eu acho que você está certo." Nesse momento, ouvimos um som forte, como um zumbido elétrico aumentando de intensidade. Era como se a atmosfera estivesse carregada, um som crescente e pulsante. E, de repente, senti um impacto, como se uma onda de energia me puxasse. E num instante, eu não estava mais ali. Mas ao mesmo tempo, eu ainda estava, só que algo tinha mudado completamente. Eu estava de volta à Terra, mas não fazia mais parte dela. Era como se eu estivesse ali, mas em uma nova realidade. Eu sabia no fundo da minha alma que Deus havia me tomado para si. Eu não sentia mais peso, nem dor, nem ansiedade. Tudo estava certo. Enquanto isso, vi pessoas correndo, desesperadas ao meu redor. Foi então que percebi algo muito estranho. O arrebatamento, que deveria acontecer num piscar de olhos, parecia estar acontecendo de forma diferente para mim. Eu estava experimentando a transição entre o templo de Deus e o templo da terra. Era como se Deus tivesse me levado para o seu templo, onde tudo fluía de forma diferente. Enquanto para os que ficaram tudo aconteceu num instante, para nós que fomos arrebatados, era um evento acontecendo diante dos nossos olhos. E parecia que eu fazia parte desse processo. Era como se eu estivesse ajudando de alguma forma, como se houvesse algo a ser feito antes de realmente partir. Foi então que eu perguntei: "Senhor, quer que eu fique para ajudar a trazer mais pessoas?" E eu ouvi uma resposta do Senhor: "Sim." Então comecei a aproximar-me das pessoas que estavam correndo desesperadas e estendi a mão sobre elas e uma energia emanava de mim. Mas algo estranho acontecia. Algumas pessoas eram puxadas para a presença de Deus, outras não se moviam. Era como se algumas ainda tivessem a chance de serem levadas, mas outras já tinham feito a sua escolha. Se elas não respondessem à presença de Deus fluindo através de mim, significava que elas o rejeitavam.
E então essas pessoas ficavam para trás. No sonho, acho que consegui ajudar apenas uma pessoa. E então Deus me mostrou algo que me chocou profundamente. Aqueles que ficaram para trás não estavam chorando, não estavam desesperados, não estavam se lamentando. A maioria parecia aliviada. Era como se dissessem para si mesmos: graças a Deus, isso não aconteceu comigo. E eu percebi algo terrível. As pessoas que foram deixadas eram as que sempre viveram para si mesmas. E agora que estavam sem Deus, sem a sua presença, sentiam-se livres em sua própria mentalidade egoísta. Mas o que elas não percebiam é que estavam entrando em um tempo de sofrimento sem precedentes. Olhei ao redor e vi que o ambiente estava mudando rapidamente. As árvores começaram a morrer, o céu escureceu, algo maligno tomava conta do mundo. E eu sabia, o tempo da tribulação estava começando. E foi nesse momento que eu comecei a ser transportado para um outro lugar. De repente, eu estava em um campo aberto. O mundo ao meu redor estava escuro, como se a terra estivesse mergulhada em um caos total. Então olhei para o céu e algo começou a mudar. O céu começou a se tornar um azul intenso, um tom que eu nunca tinha visto antes. Era uma cor tão pura, tão vibrante, que era quase como se o próprio céu estivesse sendo renovado. E aí o sol apareceu, mas não era como o sol que conhecemos. Ele brilhava um laranja intenso e a sua luz era diferente. Era mais suave, mas ao mesmo tempo mais poderosa. Então senti o vento, um vento fresco e forte e que parecia carregar vida em si. E naquele momento eu soube, eu estava vendo a transformação do mundo como deveria ser. Era como se Deus estivesse começando a restaurar a criação, como se Ele estivesse nos mostrando o que Ele sempre quis que o mundo fosse. Então gotas de chuva começaram a cair, mas era uma chuva diferente. Quando as gotas tocavam minha pele, eu sentia um frescor incrível, mas a minha roupa não estava ficando molhada. Era como se Deus estivesse nos purificando, lavando tudo o que restava no mundo antigo. Então eu olhei para um prédio na minha frente e de repente apareceu um grande letreiro que dizia: Casa de Deus. Era como se Ele estivesse nos chamando para entrar, para finalmente irmos para casa. Caminhei em direção ao prédio, sentindo uma paz indescritível, e conforme me aproximava, comecei a ver rostos familiares. Minha família estava ali, mas eles não pareciam exatamente como antes. Todos estavam mais brilhantes, mais cheios de vida, sem qualquer sinal de tristeza ou preocupação. Era como se todas as dores, todas as feridas, tudo o que nos impedia de ser plenamente felizes neste mundo tivesse sido completamente removido. Eles estavam livres e então eu soube, o que quer que estivesse prestes a acontecer era o começo. Então eu comecei a sorrir. Pela primeira vez na vida eu sentia que tudo estava perfeito. Eu sentia que isso era apenas o início de algo muito maior. Mas enquanto eu sentia essa alegria, cresceu dentro de mim, que essa alegria que cresceu dentro de mim, comecei a perceber que a visão estava se desfazendo. Era como se eu estivesse sendo puxado de volta e de repente acordei. E a minha primeira reação foi: por que eu ainda estou aqui? Esse sonho foi diferente dos outros que eu tive antes. Foi o único onde de fato eu fui arrebatado. E foi o único onde pude experimentar o que vem depois. Por isso eu não tenho dúvidas, esse sonho sim, ele foi de Deus. A maneira como me senti a paz, a plenitude, a certeza absoluta de que eu estava exatamente onde deveria estar. Isso não é algo que a minha mente poderia ter criado sozinha. Não era um simples sonho, era uma revelação de Deus. E eu precisava compartilhá-la com vocês. Eu espero que isso encoraje vocês também. E obrigado por ouvir. Deus abençoe a todos vocês e tenham uma ótima semana.
Esta foi a mensagem, e se ela falou ao seu coração aqui, eu gostaria de te fazer 2 convites. O primeiro é se você ainda não aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, mas assim você sente. Eu peço que você repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus Cristo, eu te aceito como o meu único Senhor e Salvador, pois sei que fui remido pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário. Eu reconheço que o Senhor veio à terra, morreu e ressuscitou ao 3º dia para que eu pudesse ser limpo dos meus pecados. Te peço perdão por todos os pecados que cometi e te peço que me faça nova criatura em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Seja muito bem-vindo à família de Cristo. E agora eu gostaria de te fazer um segundo convite. Todos os dias aqui no canal às 7 horas da manhã, nós lemos a palavra do nosso Pai e nos alimentamos do pão do nosso espírito. Você é o nosso convidado mais do que especial e nós ficaremos muito felizes de ter você conosco. Espero que essa mensagem tenha edificado a sua vida. Se você acredita que Jesus está voltando, compartilhe esse vídeo. Se você já teve um sonho parecido, escreva aqui nos comentários. Nós nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e que Deus os abençoe.